minhas amigas, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindas a esse primeiro vídeo do ano de 2024. Eu tô aqui morrendo de calor, mas eu precisava vir aqui gravar esse vídeo pra vocês. Sejam bem-vindas a este canal. Você que não me segue lá no Instagram, me procura lá, @filha e noiva, filha de Deus e noiva de Cristo. Lá eu compartilho todos os dias sobre feminilidade, vida com Deus, relacionamento, devocional. Vai ser uma honra te ter por lá também e abençoar o seu coração. Hoje é um dia muito especial pra mim, dia 8 de fevereiro. Completa 4 anos de Descende, quem aí tava, quem aí lembra. E 4 anos em que eu fui pedida em casamento pelo homem da minha vida, lá no estádio do Morumbi, durante o Descende. E hoje eu passei o dia pensando nisso e pensando no quanto eu quero que muitas pessoas sejam abençoadas e edificadas pela minha história, porque é uma história muito bonita. E eu tenho certeza que vocês vão amar e vocês vão ser edificadas através dessa história. Começando do começo, né? Eu sou casada com Vinícius há 4 anos, nós nos casamos no ano de 2020. Todo o nosso processo de namoro, de oração, foi tudo assim tão especial, tudo tão profético, tudo tão alinhado com a agenda de Deus. Assim, eu sou tão grata pela história que nós construímos juntos, né? O nosso primeiro beijo foi no altar, nós nos guardamos, nós esperamos no Senhor. E até a gente chegar nessa data do dia 8 de fevereiro de 2020, quando Vinícius me pede em casamento lá no Morumbi, a gente volta lá pro início, quando os ingressos começaram a ser vendidos. Eu não me lembro em que mês que foi, de 2019, mas com muita antecedência, eu e os nossos amigos da igreja, a gente comprou os ingressos e nos organizamos daqui de Santa Catarina até São Paulo para participar. A gente estava realmente queimando por essa questão do envio, por essa questão desse chamado da igreja do Senhor para oração, para missões. Porque assim que nós compramos os ingressos, eu estava na minha igreja local trabalhando, né? Estava lá limpando a igreja, me lembro, num dia, e o Senhor falou comigo, o Senhor me mostrou: o Vinícius vai te pedir em casamento no Descende. E na hora, eu parei tudo que eu tava fazendo e assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus, o que eu faço com essa informação agora? Eu pensei assim comigo, né? Fiquei muito feliz na hora, fiquei imaginando como que seria. Mas ao mesmo tempo, eu pensei assim, ó, o que eu faço com essa informação? O que eu faço com isso? Porque naquela época eu era daquela pessoa assim, ó, que Deus falou comigo, eu tinha que sair correndo pra contar pra alguém, entendeu? E aí, pensei assim, eu compartilho essa informação com o Vinícius? Não, mas claro que não, porque vai parecer que eu tô pedindo pra ele me pedir em casamento, né? Vai parecer que eu tô, assim, me oferecendo e eu não sou oferecida. Jamais. E eu pensei assim, Senhor, o que eu faço? E o Senhor falou comigo: espera, não fala nada. Se você acredita que você tá casando com um homem de Deus, você vai esperar que eu fale com ele. Você vai ser surpreendida. Gente, vocês têm noção do que é carregar um segredo meses? Mulher, ainda não compartilhei com ninguém, não compartilhei com a minha mãe, não compartilhei com ninguém. Nesse mesmo ano de 2019, eu e o Vinícius, a gente começou a tentar se organizar e a conversar sobre casamento. Nós ainda estávamos namorando, não estávamos noivos ainda, mas a gente já conversava sobre porque namoro de crente é namoro com propósito, é namoro que visa o casamento. E aí, eu me lembro que a gente saiu para ver local para casar, a gente estava vendo questão de terreno para comprar, questão de casa para morar, e era um banho de água fria atrás do outro. Era uma porta fechada atrás da outra, era só prova, gente. Só prova, só peleja. E isso foi sugando muito, assim, a nossa energia, a gente foi cansando, a gente foi desanimando, a gente chegou a pagar um projeto na época, R$2.000 no projeto de uma casa, e ela nunca saiu do papel. E muito cansaço, toda a alegria foi embora, toda a leveza foi embora, e eu comecei a perceber que nós estávamos conduzindo o nosso namoro na força do nosso braço. Nós tivemos no início uma história muito bonita, com muita confirmação do Senhor, tudo muito profético, tudo muito alinhado na agenda de Deus. E aí, de repente, nada mais dá certo, a gente não estava mais conduzindo o nosso relacionamento a partir de um lugar em Deus. E uma das coisas que me entristeceu muito nesse período também foi que, lá no início do meu namoro, os meus pais tinham muita paz em relação ao Vinícius. E aí, nessa altura do campeonato, a paz deles foi embora. E aí eu fiquei desesperada e eu comecei a agir na defensiva, sabe? Eu me tornei uma filha rebelde em casa, comecei a desonrar os meus pais, a desonrar minha família, porque eu tava muito triste, porque como assim? Lá no início todo mundo amava o Vinícius, agora a paz do nada foi embora, como assim? Sabe? Eu entrei na defensiva.
Por exemplo, assim, nós nos casamos muito jovens, né, em 2020. Vinícius tinha 20 anos e eu 23, então a gente começou a namorar muito novo. E tanto nele quanto em mim haviam muitas marcas de maturidade, muitas marcas de falta de posicionamento. E eu me lembro que quando eu via algo nele que eu não gostava, eu tentava consertá-lo na força do meu braço. Eu tentava exigir com que ele fosse o molde, o padrão que eu sempre sonhei, que eu sempre imaginei. Então, eu já estava muito cansada, porém eu comecei a identificar que eu carregava crenças. Uma das crenças que eu tinha, porque eu sempre idealizei, eu sempre sonhei me casar com o primeiro namorado. Então, eu só queria uma pessoa na minha vida e quando eu pensava assim, nossa, eu preciso terminar esse namoro, me vinha isso. Mas eu tenho vergonha de terminar, eu sou a filha do pastor, eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Eu tenho medo que a família dele fique brava comigo e todos saiam da igreja por causa disso. Por fim, eu estava sendo conduzida pelo medo e não pelo amor, né? Nós estávamos nos guardando no Senhor, nós estávamos esperando, né? Nós decidimos um namoro de corte, entregar o nosso primeiro beijo no altar. Então, na minha cabeça, tudo tinha que dar certo. Porque eu estava fazendo tudo certo, então Deus tinha que me honrar e tinha que sair tudo certo. Nesse período, assim, muita glória de Deus começou a ser derramada sobre a nossa igreja local. Isso foi lá por outubro de 2019. A glória de Deus começou a inundar a nossa igreja. Eu me lembro que nós tínhamos cultos que eles não tinham horário nem para começar, nem para terminar. Era um derramamento do Espírito maravilhoso. E em um desses cultos, Deus me pediu para renunciar ao meu namoro. Deus me revelou, Deus ali me mostrou que o Vinícius era o ídolo do meu coração, que o meu namoro era o meu ídolo, que o meu namoro estava em primeiro lugar na minha vida e que eu precisava entregar o meu relacionamento para o Senhor. E na mesma hora me veio na cabeça assim, mas Deus, o Senhor não me falou que nós iríamos noivar no Descende? O Senhor me falou isso. E assim, um mover de entrega. Eu nunca vou me esquecer que eu me ajoelhei no altar e eu falei assim, o Senhor quer, então é teu. E aí eu sentei com o Vinícius, eu sentei com os meus pais e juntos ali nós renunciamos o nosso namoro, nós entregamos. A minha mãe nos convidou a um período de oração para a gente voltar a conversar na virada do ano de 2019 para 2020, para ver se a gente tinha 100% de certeza, porque ela via que a gente se amava muito, assim. Ela via que tanto do lado do Vinícius quanto do meu era um amor muito grande, mas que talvez as coisas precisariam ir pro lugar, sabe? Então a gente combinou assim, não, então nós não estamos mais namorando, nós não estamos mais no relacionamento, mas nós vamos orar, caso o Senhor devolva a paz que nós tínhamos lá antes, e as coisas venham romper de alguma forma sobrenatural, a gente pode voltar a conversar para ver se voltamos a namorar ou não. E eu me lembro assim que esse período foi um período de muita dor, assim, eu entreguei mesmo o meu Isaac ao Senhor, né? Foi tipo isso, assim, uma coisa, drama, G, não, de verdade, era a coisa mais importante que eu tinha ali naquele momento, era o meu relacionamento, mas o Senhor precisava ser o primeiro na minha vida novamente. Eu como líder de louvor, eu nunca vou me esquecer, eu me sentei com a minha equipe num dia depois do culto, depois do culto eu me sentei com os meus liderados, eu não precisava fazer aquilo, mas eu me senti na obrigação de confessar os meus pecados para minha equipe, explicar o que estava acontecendo e explicar que eu não estava mais namorando o Vinícius. A equipe toda ficou arrasada, porque todo mundo tinha um amor muito grande por nós, ainda tem, né? Todo mundo sofreu junto com a gente. E pra mim foi muito constrangedor aqueles dias na igreja, todo mundo sempre acostumado a ver a gente junto e tal. E as pessoas vindo perguntar o que aconteceu e eu dizer que a gente não tava mais junto. E a cara das pessoas parecia ser que alguém tinha morrido, porque de verdade muita gente sentiu assim. E eu me lembro que algumas mulheres em específico da nossa igreja, mulheres de geração, quando eu dizia, não, a gente terminou, elas diziam assim, mas vocês vão voltar, e vocês vão casar. Mas dentro de mim eu dizia assim, não, isso não tem mais a possibilidade de acontecer, porque agora eu já tô muito envergonhada. Agora eu não tenho coragem de voltar, eu vou ficar com vergonha de voltar. Que palhaçada é essa, né? Que papelão é esse? Outra coisa foi que muita gente ficou braba, né? Ai, a G é ruim, a G é muito exigente, e não sei o quê. Então assim, eu senti, porque na época o temor dos homens falava muito mais alto no meu coração do que o temor de Deus. Teve um dia que nós já estávamos separados, digamos assim. O Vinícius estava ministrando antes da equipe de louvor principal subir para ministrar o louvor. E uma irmã subiu, começou a ministrar na vida dele. Ele foi pro chão, ele largou o violão e foi pro chão. E eu estava subindo para tocar piano, porque eu iria liderar a adoração. E ela saiu dele e veio direto em mim. E ela começou
a, a profetizar e a dizer assim, ó, vocês vão casar sim. E aí eu me lembro que eu comecei a chorar e eu disse assim, não, eu não quero casar mais. Gente, que fiasqueira que foi aquele culto. Que mico, Deus me desnudou mesmo, tá? Deus me expôs pra todo mundo. Mas assim, foi a glória de Deus invadiu aquele lugar, as pessoas foram todas pro chão, aquele culto não teve horário pra terminar e tal. Mas esse foi um episódio que com certeza marcou minha vida, sabe? Porque no meu coração já tinha me fechado. Eu já não queria mais o Vinícius. E eu amava, mas eu não sentia paz de estar com ele novamente. E nesse período também, o que o Vinícius fez? Ele começou a dormir na igreja todos os dias, todas as noites. Ele não dormia mais na casa dele, ele dormia na igreja. Ele passou o Natal sozinho na igreja, longe da família dele, longe dos amigos, o aniversário dele, longe de todo mundo. Daí eu me lembro que alguns meninos foram lá na igreja fazer uma surpresa pra ele. Mas foi um período assim bem difícil pra ele. Mas foi um período em que Deus desconstruiu e construiu ele de novo. Resumidamente para vocês, nós ficamos separados outubro, novembro e dezembro. E quando chegou o mês de dezembro, particularmente, ali na reta final de dezembro, eu olhava para o Vinícius e eu não via mais o menino imaturo que eu via antes. Eu olhava para ele e eu via um homem de Deus. O que não aconteceu na nossa vida em 3 anos de relacionamento, Deus fez na vida do Vinícius em 3 meses. Surreal assim. Então eu comecei a olhar para ele com outros olhos. Ele já não era mais um menino imaturo, ele era um homem de Deus. E aí eu tava com muito medo de que fosse assim, ele tá fazendo isso só para não me perder, então eu sou o Deus da vida dele. Mas aí nós tivemos uma conversa junto com os meus pais, em que ele me mostrou ali que não tinha a ver comigo, tinha a ver com Cristo. Nós nos sentamos juntos e ele falou assim, Gê, Deus abriu as portas para mim estar pastoreando a igreja em Araranguá. Eu já tenho dinheiro da compra da casa, eu vou comprar uma casa em Araranguá. Eu tô indo embora para lá. Se tu quiser me acompanhar, Deus já me deu todos os passos. Se tu quiser casar comigo, eu já tenho a data do casamento, eu já tenho a data que eu vou te pedir em casamento. Tu quer estar debaixo da minha missão? Gente, não parecia o mesmo homem. Eu me apaixonei completamente por essa versão do Vinícius, uma versão decidida, uma versão madura, uma versão, sabe, de alguém que realmente foi transformado pela glória de Deus, foi tocado pela glória de Deus. E aí ele me falou assim, se tu quiser reatar comigo, nós voltarmos a namorar, Deus já me deu a data, eu vou te pedir em casamento no Descende. Ele me avisou. Deus já me mostrou que eu vou te pedir em casamento no Descende. E o nosso casamento está marcado para março. Nós vamos nos noivar em fevereiro e casar em março e irmos embora para Araranguá em março. É essa a data de Deus, é isso que Deus está conduzindo, gente. Hoje eu olho para trás e eu vejo que realmente foi tudo no relógio de Deus, porque nós nos casamos 5 dias antes do lockdown, de fechar tudo por causa da pandemia. Vocês têm noção do que é isso? Foi tudo muito conduzido e preparado pelo Senhor. Tudo muito orquestrado pelo Senhor. Até hoje eu olho pra trás e eu fico assim, meu Deus do céu, não acredito que isso aconteceu comigo. E naquela hora eu senti muita paz, os meus pais sentiram paz. E bola pra frente, eu precisei sacudir a poeira, eu precisei sair do ambiente da vergonha, do ambiente do medo do julgamento. E encarar, e me submeter. Eu tava muito triste. Foi nessa época que eu comecei a desencadear a depressão, tudo. Porque eu passei por um estresse tão grande nessa fase que isso realmente me derrubou. Eu me afastei das atividades ministeriais, eu ficava só em casa. Até em alguns cultos eu não consegui ir mais, porque eu fiquei muito mal mesmo. E para vocês assim, terem noção, o Vinícius foi a pessoa que organizou todo o nosso casamento. Decoração, fotógrafo, comida, local, data. A única coisa que eu escolhi praticamente foi o meu vestido, que também eu tenho um testemunho maravilhoso sobre isso. Mas, que eu não vou contar hoje. E, enfim, todo aquele homem, aquele menino que eu via intimidado, medroso, aprisionado, o Senhor transformou em 3 meses. E ele se tornou assim, ó, um leão. Ele se tornou assim um guerreiro, sabe? Me defendendo a minha honra diante das pessoas que naquela época me julgaram e falaram mal de mim. Então, assim, eu olhei e eu tive certeza, é esse o homem que eu quero pra minha vida. E, por incrível que pareça, amigas, nós indo pro Descende, o meu coração não tava tipo assim, meu Deus, você pedir em casamento a qualquer momento. Meu Deus, que hora que ele vai me pedir em casamento? Meu Deus, eu tava descansada. Isso foi tão importante pro nosso relacionamento porque eu entreguei a honra ao homem, eu entreguei o sacerdócio ao homem, eu entreguei o governo ao homem, entendeu? Eu fui pro Descende assim,
eu adorei, eu me entreguei, eu entendi para que o Senhor estava nos chamando naquele tempo. Foi exatamente isso que aconteceu. O Vinícius foi orando e pedindo para o Senhor, Deus, me mostra a hora certa de pedir a gente em casamento. E para mim não poderia ter tido hora melhor, porque na época todo esse estresse que nós vivemos estava roubando muito a minha celebração, a minha alegria. E quando o Rick Pino subiu, o ministro de louvor, ele começou a falar sobre celebração. Ele disse que não existe amor sem celebração. Quando ele disse isso, foi nessa hora que Deus falou para Vinícius, peça ela em casamento agora. E foi nessa hora que ele me pediu em casamento com uma música bem alegre, bem pra cima. Sempre que eu ouço essa música no YouTube, eu fico super feliz. Porque eu me lembro com carinho dessa hora, sabe? As pessoas que estavam ao redor todas vibraram. E a minha mãe não estava junto nessa hora, ela tinha saído, mas quando ela voltou e ela ungiu as nossas alianças, foi também um momento muito profético, porque foi nessa hora, exatamente nessa hora, quando ela disse amém, que começou a chover. E foi um dos momentos, pra mim, o momento mais especial do Descende foi na hora que começou a chover. Porque o dia inteiro era um calor insuportável, horrível. Assim, que a gente estava ali pelo sangue e pela misericórdia. Acabou a água no estádio, foi loucura mesmo. E quando começou a chover, foi incrível, foi exatamente a hora que a minha mãe disse amém. Em que ela orou pelas nossas alianças, e isso pra mim foi um marco profético na nossa história. De todo o meu coração, que de certa forma esse testemunho possa servir para você sonhar com o seu relacionamento e sonhar em viver um relacionamento com propósito, sendo você casada, solteira, namorando ou que já está noiva, e entender que existe um princípio na palavra de Deus, que é a do sacerdócio do homem. Às vezes, quem sabe, por algum motivo, você vem de uma família com pai ausente, você está percebendo isso no seu relacionamento, que o seu marido, o seu parceiro, namorado, não está sendo esse sacerdote. Amigas, quando a gente toma uma decisão de Senhor, eu te entrego, Senhor, eu descanso, Senhor, agora é contigo, isso muda a nossa vida. Então, essa é parte da minha história de amor e eu espero que vocês tenham gostado muito. Envie esse vídeo para suas amigas, para as irmãs da sua igreja e que Deus abençoe a sua vida. Você é filha de Deus, você é amada por Deus, nunca se esqueça disso. Um beijo.